Desde pequenos, Alice e Gabriel foram criados como irmãos, compartilhando momentos, risadas e uma cumplicidade inquebrável. Mas o tempo revelou algo mais profundo, um desejo proibido que ambos tentaram ignorar. Entre olhares furtivos e corações acelerados, a paixão se tornou impossível de esconder. Mas até onde estariam dispostos a ir por esse amor? Descubra agora essa história emocionante. Alice e Gabriel cresceram juntos, compartilhando memórias de infância, brincadeiras inocentes e sonhos construídos lado a lado. Desde pequenos, eram inseparáveis. As famílias os viam como irmãos, e ninguém jamais desconfiou que, por trás dos sorrisos cúmplices e dos olhares trocados em silêncio, um sentimento proibido crescia. Com o passar dos anos, a proximidade entre eles deixou de ser apenas uma ligação fraterna. Havia algo mais forte, uma conexão que nenhum dos dois ousava admitir. Tentaram ignorar, esconder, sufocar o que sentiam, mas era impossível. Cada toque acidental, cada troca de olhar prolongada carregava uma tensão que nenhum dos dois conseguia explicar. Alice tentou se convencer de que era apenas carinho. Gabriel, por outro lado, acreditava que era um desejo passageiro, algo que desapareceria com o tempo. Mas o tempo só tornou tudo mais intenso. Quando estavam perto, os corações aceleravam. Quando estavam longe, a saudade consumia. Os anos passaram, e ambos tentaram seguir caminhos diferentes. Alice começou um namoro com um colega da faculdade, na esperança de que o relacionamento apagasse o que sentia por Gabriel. Ele, por sua vez, tentou fazer o mesmo, saindo com outras pessoas, buscando distração. Mas nada mudava o fato de que, no fundo, eram um do outro. Em um fim de semana chuvoso, quando as famílias resolveram viajar juntas para a casa de campo, Alice e Gabriel se viram presos em um jogo perigoso de olhares. A tensão entre eles estava mais forte do que nunca. Naquela noite, enquanto todos dormiam, ela foi até a varanda para respirar, tentando acalmar o turbilhão de emoções. Gabriel apareceu logo depois, como se soubesse exatamente onde encontrá-la. "Não consigo mais fingir", ele murmurou, a voz carregada de conflito. Alice sentiu o coração disparar. Tentou responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele se aproximou lentamente, os olhos mergulhados nos dela. "A gente precisa parar com isso", ela sussurrou, mas não havia firmeza em sua voz. Gabriel ergueu a mão, tocando de leve o rosto dela. O toque fez seu corpo inteiro estremecer. "Acha mesmo que conseguimos?" ele perguntou, com um sorriso triste. Alice fechou os olhos por um instante, tentando reunir forças para se afastar. Mas quando voltou a encará-lo, soube que não havia mais como negar. Antes que pudesse pensar, ele segurou seu rosto com delicadeza, e seus lábios se encontraram. O beijo foi intenso, carregado de anos de desejo reprimido. Era como se tudo que tentaram esconder finalmente tivesse encontrado uma saída. Mas ao mesmo tempo que sentiam uma felicidade avassaladora, o peso da culpa caiu sobre eles. Alice se afastou, respirando fundo, os olhos marejados. "O que a gente acabou de fazer?" ela murmurou, assustada. Gabriel não respondeu de imediato. Apenas olhou para ela com um misto de alívio e medo. Algo que já devia ter acontecido há muito tempo, ele disse, sem arrependimento algum no olhar. Alice queria acreditar que era simples assim, mas sabia que não era. O que aconteceria agora? Como lidariam com as consequências? O desejo que sempre tentaram negar agora era impossível de esconder. Alice sentia o coração disparado enquanto voltava para o quarto naquela noite. Os lábios ainda formigavam pelo toque de Gabriel, e sua mente estava um caos. Deveria se sentir culpada, mas tudo o que sentia era um desejo insaciável de voltar para os braços dele. Na manhã seguinte, evitou cruzar seu olhar com o dele. O medo de que alguém desconfiasse do que aconteceu a fazia prender a respiração sempre que alguém falava algo. Mas Gabriel parecia diferente. Enquanto todos tomavam café da manhã, ele a observava discretamente, sem desviar, sem disfarçar. O dia seguiu normalmente, com as famílias organizando atividades ao ar livre. Alice tentava se distrair, mas a presença de Gabriel era sufocante. Ele se aproximava sempre que podia, roçando os dedos nos dela de propósito, deixando claro que aquela noite não tinha sido um erro. À tarde,
Quando os outros decidiram sair para uma caminhada na floresta próxima, Alice alegou estar cansada e ficou para trás. Minutos depois, Gabriel fez o mesmo. Não podemos fazer isso, ela disse assim que ele entrou na sala. Ele sorriu de lado, fechando a porta atrás de si. Então por que ficou? Alice não respondeu. Sabia que qualquer palavra poderia ser usada contra ela. Gabriel se aproximou lentamente, os olhos escuros como a noite anterior. Eu tentei resistir, ele continuou, a voz baixa. Passei anos fingindo que era só carinho, que era só um laço de infância. Mas eu te amo, Alice. Sempre amei. Ela sentiu um nó na garganta. Por tanto tempo, tinha se agarrado à ideia de que aquilo era errado, que era um sentimento proibido. Mas e se o verdadeiro erro fosse negar o que sentiam? Se alguém descobrir, murmurou. Gabriel ergueu a mão, segurando a dela com firmeza. Não quero pensar nisso agora. Só quero você. Alice fechou os olhos, respirando fundo. Quando os abriu, sabia que não adiantava lutar contra aquilo. Lançou-se nos braços dele, e mais uma vez os lábios se encontraram. Dessa vez, não havia hesitação. O resto da tarde passou como um borrão. Trocas de beijos às escondidas, toques furtivos, sorrisos cúmplices. O desejo reprimido agora corria solto, e o medo de serem descobertos tornava tudo ainda mais intenso. Quando a noite chegou, Alice se viu perdida em pensamentos. Não podiam continuar assim para sempre. Precisavam tomar uma decisão. Gabriel apareceu na porta do quarto, e antes que ela pudesse dizer algo, ele a puxou para fora, guiando-a até o quintal. O que estamos fazendo? Ela perguntou, o frio na barriga aumentando. Ele a encarou com seriedade. Eu não sei. Só sei que, se isso for um erro, então estou disposto a errar pelo resto da vida. Alice sentiu os olhos arderem. Pela primeira vez, percebeu que não estava sozinha naquele turbilhão de emoções. Gabriel estava disposto a enfrentar tudo por ela. Mas será que o mundo permitiria que vivessem esse amor sem consequências? Alice sentia o coração disparado enquanto encarava Gabriel sob a luz fraca da lua. As palavras dele ecoavam em sua mente. Se aquilo fosse um erro, então ele estava disposto a errar pelo resto da vida. Mas e ela? Teria coragem de seguir esse caminho sem olhar para trás? Nos dias seguintes, o peso da realidade começou a se impor. Eles passaram a se encontrar em segredo sempre que podiam, mas cada momento roubado vinha acompanhado de um medo crescente. Se fossem descobertos, o que aconteceria? Como suas famílias reagiriam? A tensão ficou insuportável quando a mãe de Alice percebeu que algo estava estranho. Você anda diferente, comentou, enquanto arrumavam a mesa do jantar. Distraída, pensativa. Aconteceu alguma coisa? Alice forçou um sorriso e negou, mas sabia que não conseguiria esconder por muito tempo. Gabriel também estava inquieto. Durante as refeições, evitava olhares diretos, e suas mãos tremiam levemente quando segurava os talheres. Naquela noite, Alice não conseguiu dormir. O medo e o desejo se misturavam dentro dela. Levantou-se da cama e foi até a janela. No quintal, viu Gabriel sentado sozinho, olhando para o céu. Sem pensar, desceu as escadas em silêncio e foi até ele. Você acha que um dia isso vai ser mais fácil? Ela perguntou, sentando-se ao seu lado. Gabriel demorou um pouco para responder. Não sei. Mas sei que prefiro enfrentar o mundo ao seu lado do que viver uma mentira sem você. Alice sentiu os olhos marejados. Gabriel sempre teve uma maneira única de tornar tudo mais simples. Mas naquele momento, a simplicidade parecia inalcançável. No dia seguinte, o inevitável aconteceu. A mãe de Alice encontrou mensagens trocadas entre os dois e confrontou a filha. O que significa isso, Alice? Perguntou, com a voz tomada pela incredulidade. Alice sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Tentou falar, mas as palavras não vinham. O olhar de sua mãe estava cheio de choque e decepção. Gabriel entrou na sala nesse momento e viu o celular na mão dela. Soube na hora que o segredo havia sido revelado. Eu amo Alice, disse, sua voz firme, sem hesitação. A mãe dela levou a mão à testa, como se tentasse entender. Vocês são irmãos, murmurou. Não somos, Alice disse,
finalmente encontrando sua voz. Fomos criados juntos, mas nunca fomos irmãos de verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O olhar da mãe de Alice oscilava entre os dois, e por um momento, ela pareceu não saber como reagir. Isso não é certo, ela disse, balançando a cabeça. As pessoas vão falar. A família vai ter que aceitar. Gabriel a interrompeu. Porque eu não vou desistir dela. Alice segurou sua mão com força. Sabia que enfrentariam olhares de reprovação, comentários sussurrados e até mesmo julgamentos dentro da própria casa. Mas quando olhava para Gabriel, sabia que não poderia viver de outra forma. Foi difícil. Os primeiros meses foram marcados por discussões, afastamentos e tentativas de convencê-los a mudar de ideia. Mas o amor que sentiam um pelo outro era maior que qualquer obstáculo. Com o tempo, as famílias começaram a aceitar. Alguns nunca compreenderam totalmente, mas aprenderam a respeitar. Alice e Gabriel não precisavam mais se esconder. Podiam, finalmente, viver o amor que por tanto tempo haviam tentado negar. E, para eles, isso era tudo o que importava. O amor verdadeiro nem sempre segue as regras impostas pelo mundo, e Alice e Gabriel provaram que, quando os sentimentos são genuínos, vale a pena lutar. Apesar do julgamento e dos obstáculos, escolheram a própria felicidade. Que essa história inspire você a enfrentar seus desafios sem medo de seguir o coração. E se quiser mais histórias emocionantes como essa, confira os outros vídeos do canal.